tarde a todos. Vamos aproveitar a oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho sobre o Sysdat Web. O Sysdat Web, ele faz parte da plataforma do Sysdat Windows, Sysdat Desktop. É um conjunto de ferramentas para permitir ao profissional que atua com engenharia de avaliações poder capturar informações em campo sem necessariamente usar a internet, apenas um aparelho móvel, pode ser um celular, pode ser um tablet, e durante o momento da visita o profissional armazenar dados sobre os imóveis que ele esteja avaliando, bem como sobre os dados que compõem ou que venham a compor a amostra do mercado imobiliário. Aqui a figura é bem ilustrativa. Nós temos aqui o aparelho móvel. Nesse momento a versão é somente para o Android, mas estamos trabalhando em versões para outros sistemas operacionais móveis. Podemos então usar o Android tanto no aparelho móvel quanto num tablet, um celular, um tablet. Essas informações são armazenadas em nuvem e a partir depois do seu notebook ou do computador desktop você pode armazenar as informações no desktop em seu local de trabalho, em sua residência, de onde você desejar executar. Bom, vamos agora iniciar o uso do Sysdat Android. Depois que você se conectou ao site sysdatweb.com e feita a instalação do aplicativo para o Android, chega o momento agora de utilizá-lo. A primeira questão importante é verificar se o GPS do seu aparelho móvel, do seu Android, está ligado. Isso é importante para poder ter uma melhor precisão na hora de capturar as coordenadas do imóvel que você esteja avaliando. Bom, uma vez com o GPS ligado, vamos então carregar o Sysdat Android. Essa tela de login, e logo em seguida vem a solicitação de usuário e senha. No primeiro e único acesso, você precisa se conectar a uma rede Wi-Fi ou a uma conexão 3G para importar os usuários. Então no menu aqui no canto inferior esquerdo você tem a opção de importar usuários. Ele vai carregar os usuários para o seu aparelho móvel e a partir desse momento você terá possibilidade de fazer o login. Eu vou utilizar o login do meu cadastro. Ok, uma vez colocado a senha e o usuário, vamos entrar no sistema. Ele vai verificar o login e a partir de agora você não precisa mais da internet. Nesse momento, o Sysdat Web tem 4 formulários já disponíveis para cadastramento, que são apartamento, casa, terreno e imóveis rurais. Vamos fazer um exemplo de apartamento e os demais formulários é só seguir o mesmo procedimento. Então vamos lá, vamos criar uma nova pesquisa de apartamento. Vou clicar em apartamento, ele vai me dar a informação se eu desejo, uma pergunta, se eu desejo abrir uma nova pesquisa. Vamos confirmar. E ao confirmarmos, a primeira informação que a gente obtém é as coordenadas com relação à latitude e longitude do local onde o aparelho móvel está sendo utilizado. Esse campo de observação é apenas um campo texto para que você referencie alguma informação que você queira. Vou escrever apenas a palavra teste aqui só como uma informação e uma vez digitado isso, eu vou então partir para responder os questionários. Bom, se a coordenada geográfica já foi coletada, então eu não preciso aqui nesse momento digitar o endereço do meu imóvel. Eu vou partir logo para as informações referente ao
dado propriamente dito. Então vamos lá. Primeiro o nome do condomínio. Eu vou colocar aqui um nome fictício. Vou colocar então aqui 3 estrelas, apenas para referenciar. Número da unidade, vamos supor que esteja avaliando o 501. A categoria, vamos supor que seja um apartamento comum. O nome do informante, nesse caso, é quem está me dando acesso ao imóvel, informação sobre compra e venda ou sobre o laudo de avaliação. Eu vou colocar meu próprio nome aqui. Telefone, eu vou então incluir o telefone do informante. Então aqui um telefone fictício. A classificação, se é comprador, se é vendedor, se é um corretor, se é informação de uma imobiliária, de onde veio essa informação. Vamos supor que isso aqui seja uma venda, então o vendedor. O tipo de negócio, vamos supor que eu esteja trabalhando com venda e não com locação. A locação é, na verdade, exatamente igual à venda. Origem da informação, vamos supor que seja uma oferta. Então é uma venda de um imóvel, é um mercado de compra e venda, só que a informação veio de uma oferta. E essa oferta de um imóvel, vamos supor, de 250 mil reais. A data do evento é a data que você está fazendo a coleta. Eu vou definir como a data de hoje. A data da coleta é a data que você inseriu essas informações. Bom, e os demais itens aqui são itens usuais para que você preencha a informação sobre o imóvel que você está avaliando. Você vai preencher as informações sobre o condomínio, vai falar sobre os equipamentos que esse condomínio tem. Eu estou fazendo um preenchimento genérico aqui. Quantidade de elevadores no condomínio, padrão de acabamento. Isso aqui é uma padronização para o uso no banco de dados que a gente vai demonstrar mais para frente. O estado de conservação vamos colocar regular. Número de apartamentos por bloco. A idade real ou estimada do imóvel, vamos supor que seja a idade real estimada. Rede interna de gás, sim. Central de aquecimento, sim. Não é um apartamento de cobertura. Vamos supor que a área privativa seja de 100 metros quadrados. Não tem uma área descoberta. Vamos supor que o apartamento esteja no 5º andar. Número de pavimentos, vamos supor 10. Aqui vamos selecionar os equipamentos que ele tem. A posição da edificação, vamos supor que seja frente e canto. Vagas de garagem coberta, vamos supor 2. Quartos, 3 quartos. Banhos sociais, um banho social. Banho privativo, um também, então tem uma suíte. Lavabo não tem. WC de empregada, vamos colocar aqui, tem, então é 1. Quarto de empregada também. Bom, varanda e sacada não tem. E o restante aqui é só se o imóvel foi vistoriado, sim, e alguma observação que você achar importante. Bom, agora vem o momento de tirar as fotos. Para poder tirar foto, eu vou anexar aqui a fotografia e vou bater uma foto do próprio computador. É só algo para demonstrar. Você vai bater as fotos dos imóveis que você achar que são importantes e vai salvar. Bom, uma vez que você tenha já as informações já salvas, lá no canto superior direito eu vou clicar para fechar a pesquisa, embora ele está me dizendo que ainda existem perguntas não respondidas, mas eu vou fechar, vou confirmar o fechamento. E agora eu tenho as informações já gravadas no meu celular. Nesse primeiro ícone na barra de ferramentas, eu tenho a lista das pesquisas já relacionadas, já realizadas aqui nesse aparelho. A última é essa que nós acabamos de preencher, que é de um apartamento hoje na data 29 de setembro de 2015.
Bom, nesse momento, o que eu posso fazer então é sincronizar. Sincronizar significa que eu vou enviar para a base de dados do Sysdat Web em nuvens esses questionários. Então vamos lá, vou confirmar o envio e nesse momento todas as pesquisas que foram realizadas e que não tenham sido ainda sincronizadas estão sendo sincronizadas. Pronto, agora eu tenho os dados já armazenados no desktop. Vou finalizar a sessão e encerro o uso do Sysdat Android. Bom, qual seria então o próximo passo? É verificar os dados que foram sincronizados para a base web. Esse será o nosso próximo passo. Olá, nesse vídeo agora vamos demonstrar como acessar os dados no Sysdat Web que foram incluídos a partir do aplicativo no Android. O site para acesso é o www.sysdatweb.com.br. Então esse é o site de acesso. Nesse site nós vamos então fazer o login com o mesmo usuário e senha do aparelho móvel, e a partir do momento que a gente logar, nós vamos ter acesso então ao aparelho, aos dados do aparelho móvel. Bom, aqui está então a tela inicial e o que eu quero então é o resultado das pesquisas e a compilação de resultados. Bom, eu fiz um exemplo utilizando dados de apartamento, então vamos visualizar essa informação. Então eu tenho aqui visualizar as respostas e ele vai então, ao clicar aqui em visualizar, listar todas as informações que foram fornecidas pelo André, que é vinculado à empresa Peres Sistemas Engenharia. Bom, a última informação então é essa daqui do dia 29, onde os dados preenchidos estão aqui, o endereço não foi preenchido porque eu tenho as coordenadas, e as informações estão aí, ó, estão as informações já preenchidas. Aqui eu vejo a foto do imóvel que eu fotografei, no caso aqui foi a própria tela do computador como uma demonstração, mas eu posso inclusive visualizar a localização. Pronto, está aí a informação já catalogada. Eu posso, nesse momento, eu tenho duas opções. A primeira seria exportar essas informações que estão listadas aqui abaixo para uma planilha do Excel, ou posso, através do Sysdat Desktop para o Windows, importar diretamente esses dados para o banco de dados do Sysdat. Essa versão do Sysdat ainda é uma versão beta. A versão beta significa que está em processo de validação. Em alguns dias ela estará disponível para download pelos nossos usuários. Bom, então no próximo vídeo eu vou demonstrar o uso do Sysdat Web e como nós vamos poder acessar as informações que estão na nuvem e como trabalhar com o Sysdat Desktop vinculado ao Sysdat Web e ao Sysdat Android. Bom, vamos agora nesse vídeo explorar um pouquinho sobre o Sysdat Desktop. O Sysdat Desktop está na versão 4, é uma versão para o Windows e foi desenvolvida agora para o Windows 10, mantendo compatibilidade com o Windows 7, 8 e 8.1. O Windows XP já não tem mais suporte. Essa versão do Sysdat, ela é utilizada para que você possa digitar os dados diretamente no seu banco de dados, ou dados sobre os imóveis que você esteja avaliando, ou dados sobre as ofertas e vendas no mercado imobiliário. É possível também com o Sysdat você importar outras formas de banco de dados, desde que esteja no formato de uma planilha específica do Sysdat, que é a XLS, com uma formatação específica, bem como também buscar dados
que tenham sido disponibilizados na nuvem, no Sysdat Web, através do uso de um aplicativo móvel. Bom, o Sysdat, quando ele é instalado em seu computador, ele cria um ícone na área de trabalho e automaticamente, assim que você executa ele pela primeira vez, ele vai pedir para você cadastrar um usuário e uma senha, na verdade, no Sysdat Web. E no Sysdat Desktop você precisa cadastrar a sua empresa, os dados da sua empresa, um responsável legal pela empresa e um responsável, um representante legal. Então, o responsável pela empresa, que é o representante legal, e um ou mais responsáveis técnicos, que pode ser engenheiro ou arquiteto. Caso você não tenha empresa, não tem problema, você pode entrar com dados fictícios, mas na hora de gerar o laudo de avaliação, você deverá substituir esses dados fictícios pelos dados que lhe interessam que estejam no laudo de avaliação. Muito bem, está aqui a tela inicial do Sysdat. Vem essa tela da dica do dia, fechei a tela da dica do dia e o Sysdat então abre a tela inicial e já tem um banco de dados criado. Esse banco de dados não tem nenhuma informação, tem um dado aqui apenas com as informações que ainda não foram incluídas e as tabelas que podem ser acessadas. Nós temos as tabelas de apartamentos, casas e terrenos já liberados. Agora, além dessas tabelas, nós temos para ainda liberar as de loja, escritório, glebas, imóveis rurais, garagens, armazéns e sítios históricos. Nós vamos primeiro finalizar toda a integração do Sysdat Web com essas três tipologias, apartamentos, casas e terrenos. E assim que tivermos essa versão completa, já liberada, vamos então trabalhando as demais tipologias que já estão definidas, só não foram ainda devidamente disponibilizadas. Bom, se olharmos aqui, essa é a versão então 4.30 e como eu já havia dito, é uma versão beta. A versão hoje existente para download é a 4.22, mas nem todas as funcionalidades da 4.22 estão mantidas na 4.30 e a 4.30 tem muito mais recursos do que a 4.22. Para os nossos usuários da versão 4 do Sysdat, todas as atualizações dessa versão são gratuitas. Vamos comunicar a esses usuários tão logo a versão 4.30 esteja na fase de produção. Bom, como eu disse, ao criarmos o Sysdat e a instalação, nós vamos ver que na sua área de trabalho, lá no computador, na pasta documentos, você tem uma pasta chamada Sysdat. Essa pasta Sysdat contém as pastas dados, fotos, laudos, modelos de laudo de avaliação e planilhas a importar. Bom, esses dados são dados onde as informações estão armazenadas. Se a gente der uma investigada nesses dados, nós temos um arquivo que é do formato do Access, que tem extensão MDB, e é nesse arquivo que todas as informações são armazenadas. Caso você queira fazer um backup, basta você então pegar esta pasta do Sysdat e copiá-la para o seu backup. As fotos não são armazenadas diretamente no banco de dados. A ideia é para não pesar a estrutura do banco de dados. Então elas são instaladas, elas são copiadas para a pasta foto assim que você incluir algum dado com foto ou importar alguma planilha com dados que contenham fotos. Bom, aqui nós temos os laudos são gerados aqui nessa pasta. Temos os modelos de regressão no formato do Sysdea, que também são armazenados nessa pasta. Temos aqui modelos de laudo de avaliação, onde você pode colocar os laudos que têm interesse em modificá-los, um formato específico, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e as planilhas para importar. Para iniciarmos o uso, eu estou deixando aqui como exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 planilhas de dados. Vamos abrir uma dessas planilhas. E essa planilha então é a planilha fornecida pela Caixa, mas para trabalho junto às empresas terceirizadas. Bom, essa planilha então ela contém essas abas, é um formato já padronizado,
ela contém essas abas, tem aqui um header dizendo a quantidade de dados que a planilha contém. Então nesse caso aqui eu tenho 19 dados de apartamento, 4 de casas e nenhum dado de terrenos. Eu vou digitar 0 aqui, vou salvar. Bom, a empresa está aqui, PL Sistemas, com o CNPJ, o CREA, o mês de referência e o ano, e os dados que vão ser importados para o banco de dados. No caso da Caixa, as planilhas são unidade de prédio, unidade isolada e unidades isoladas sem construção. Bom, nós vamos então fazer a importação dessas planilhas automaticamente para o Sysdat. Bom, então vou deixar aqui em apartamentos e vamos fazer então essa importação. Eu tenho aqui as barras de as abas de menu e vou selecionar então a tabela, menu tabela. E o que eu desejo então é importar. Então veja que eu posso importar modelos do Sysdea ou posso importar planilhas do Excel nessa versão que estamos aqui trabalhando. Bom, então vou pedir para ele importar planilhas do Excel. Ele abriu a aba, uma caixa de diálogo, e eu vou então me deslocar até a pasta Sysdat. Tá lá, ó. Essa pasta Sysdat tem a pasta chamada planilhas a importar. Eu vou clicar diretamente, selecionar essa planilhas para importar e vou mandar importar. Ele já viu que tem algumas planilhas lá que podem ser importadas. E quando você clica nessa planilha aqui, ele automaticamente lista o que ele está encontrando aqui. Bom, então eu tenho as informações, por exemplo, eu tenho aqui total de tabela 6 nessa planilha. Eu tenho apartamentos aqui, está mostrando 2381, mas na verdade vão ser importados 39 dados. 2381 porque tem muitas linhas em brancos na planilha. Casas tem 40, casas no REG 40, lotes 5. E lotes no REG não tem nada. Então se eu pegar essa planilha e quiser abrir essa planilha, eu venho aqui e vou abrir a planilha. Bom, eu posso aqui então olhar direitinho essa planilha, né? Tem algumas linhas em brancos aqui, isso não tem problema. E vou então importar todas essas planilhas para a minha base de dados. Então vou mandar importar, ele vai começar a ler essas planilhas e está então importando para o nosso banco de dados. Então tá lá, nós temos então a importação de 6 planilhas e os dados estão sendo importados, e a planilha que está sendo no momento importada aparece aqui nessa barra. Bom, então a primeira foi, vamos ler agora a segunda planilha, e assim vai até podemos alcançar a importação de todas as planilhas. Bom, então vamos aguardar o complemento. Vamos dar uma pausa e retornamos assim que as planilhas forem importadas. Ok, agora que finalizamos o processo de importar os dados daquelas planilhas, temos então a lista dos dados que foram já importados. Bom, então eu tenho alguns dados de apartamento, alguns dados de casas e alguns dados de terrenos. Bom, vamos ver apartamentos. A gente pode perceber que algumas informações estavam equivocadas na planilha e eu posso vir aqui então e corrigir. Eu vou lá na aba tabelas, editar, e aqui eu posso corrigir, eu vou ter acesso a todas as informações que estão no banco de dados. Então esse é o registro 113 e eu vou então corrigir a informação sobre a unidade de federação. Eu estou vendo que o distrito é de Nilópolis e obviamente o município também aqui nesse caso é de Nilópolis. Bom, feita essa correção, eu vou salvar. Veja que nem todas as informações elas foram efetivamente trabalhadas de forma correta. Isso porque as planilhas podem conter algum erro. É bom sempre verificar as planilhas antes de importar. Bom, então eu tenho aqui o corretor, a oferta era uma venda e a oferta de 170 mil reais. Tem as informações, algumas informações sobre o condomínio, a gente está vendo que não foram preenchidas na planilha, nem do bloco. A gente tem esse problema com relação a esses dados. Era uma oferta. E aqui eu tenho ainda a possibilidade de, quando for um laudo de avaliação, editar a informação sobre o laudo de avaliação. Bom, vou salvar essa informação e retorno à tela inicial.
Bom, o que eu posso fazer com esses dados? Eu posso, por exemplo, vir aqui em pesquisar. Então eu tenho aqui as informações sobre o imóvel, eu tenho a aba para exportar dados e tem a aba de consulta tabela de dados. Eu posso, por exemplo, pegar dados do Rio de Janeiro, vou até colocar aquele município, vamos ver Cabo Frio, se temos alguma coisa. E vou colocar a data aqui, 1º de janeiro de 2015. Pronto. Esse filtro aqui eu preciso adicioná-lo. Então vou adicionar o filtro. Essa informação vem para cá, só para a gente ver o que está adicionado. Então é uma informação sobre o que vai ser pesquisado. Bom, depois que eu adicionei, eu venho aqui e vou mandar filtrar. Bom, então estou vendo que nessa data aqui em Cabo Frio eu não tenho nenhuma informação. Retirando então aqui, eu volto novamente para os dados que eu já pesquisei. Posso ordenar, né? Então a maioria que eu estou vendo é do Rio de Janeiro, eu tenho alguns em Duque de Caxias, mas supor que eu queira Duques de Caxias. Então eu vou vir aqui, vou Duque de Caxias, vou retirar o filtro existente e vou adicionar esse novo filtro e vou mandar. Pronto, mandei filtrar. E agora eu já tenho os dados aqui de Duque de Caxias, que corresponde a essa tabela de dados. Bom, eu posso vir aqui e verificar as informações sobre esse imóvel. Então eu abro aqui, por exemplo, o endereço, clico aqui e ao selecionar o dado, ele aparece as informações. Eu tenho aqui as coordenadas, latitude e longitude. Bom, se for laudo de avaliação, nesse caso é um laudo de avaliação, então tá aí a informação. Esse laudo é de uma empresa, obviamente que essa informação só cabe à empresa que gerou esse trabalho. E tá aí então as informações do laudo. Eu posso vir aqui também, tabelas, editar, e ao editar, entrando em evento, eu tenho aqui então a opção sobre o laudo de avaliação. Bom, além de pesquisar, selecionar e editar esses dados, eu posso, e é normalmente o que eu às vezes desejo, conectar ao banco de dados da web, que representa os dados coletados pelo aparelho móvel. Eu venho aqui em conectar, vou fornecer o mesmo usuário e a mesma senha que eu cadastrei no sistema web e vou selecionar qual que seria o tipo de formulário que eu desejo verificar. Quando eu mandar conectar, eu preciso estar com a internet conectada, e aí ele vai buscar e vai me listar as informações. Vejam que como essa versão é beta, ele ainda não está transformando a linguagem no formato americano para o português. Então os acentos ainda não estão sendo tratados, mas vamos ainda trabalhar nessas informações. Depois que eu tiver isso já funcionando, eu vou mandar exportar por Excel ou vou importar isso diretamente também para o meu banco de dados. Ok. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu posso, por exemplo, aqui são poucos dados, né? Eu vou voltar com todos os dados, vou tirar o filtro, vou então ter agora as informações completas, né? Eu posso vir agora, por exemplo, em tabela e exportar isso para o Sysdeia. E aí ele vai salvar. É importante a gente frisar isso. Essa exportação da tabela para o Sysdeia, ele gera, na verdade, o Sysdat geram dois arquivos. Um arquivo XLS com os dados exportados para que você possa depois fazer algum trabalho com eles, e gera também um modelo do Sysdeia que tem extensão SD. Bom, então tá aí, essa é a planilha que foi gerada. O que a gente pode agora é selecionar o que a gente deseja importar para o Sysdeia. Eu vou importar a planilha toda. Para isso basta eu selecionar toda a planilha, como eu acabei de fazer. Peguei todos os dados e venho aqui em salvar. Quando eu pedir para salvar, o que ele fez aqui é pedir que eu indique quais são as variáveis que estão no formato texto e quais são as variáveis numéricas. Bom, o ID eu não vou trabalhar da regressão, então eu vou deixar como texto.
Bom, aí vem as coordenadas, a unidade de federação é texto, o município também é texto, e eu vou então configurar todas aquelas que são, na verdade, texto e não numéricas. Vou aqui em tratamento, logradouro, número da unidade, não é uma variável a ser trabalhada. E aí, daqui para frente, tudo é uma variável numérica. Ok, vou dar ok. E ele abriu para poder personalizar as informações sobre o modelo. Eu vou mandar salvar isso aqui. Ele pediu que eu forneça o nome do arquivo na extensão SDA, tá aí, vou salvar. E ao salvar, pronto, o arquivo está aberto no Sysdat, mas é um arquivo do Sysdeia. Então, dentro do próprio Sysdat, eu posso trabalhar. Veja que eu tenho 3 janelas abertas aqui. Essa é a planilha que foi exportada, vou fechá-la. Esse é o meu banco de dados e esse é o modelo do Sysdeia. Aqui eu posso vir então, dados, editar dados, e aqui eu tenho as informações sobre a minha base de dados. Então tá aí, ó, tá aí a minha base de dados. Os dados aqui são dados brutos, não foram ainda conferidos. Aqui eu entro com as informações sobre os dados dos imóveis que eu quero avaliar. E aqui eu tenho acesso a todas as opções disponíveis no Sysdeia. Por exemplo, exibir variáveis, eu posso vir aqui e montar as variáveis. Olha lá, tem um dado com informação totalmente equivocada, coordenadas, né? Vamos ver aqui. Tem um dado 27 aqui totalmente fora. É um dado que deve estar tudo zerado, ó. Bom, mas eu posso aqui, nessa situação, fazer o mesmo trabalho que eu faço com o Sysdeia. Eu vou abrir um modelo do Sysdeia aqui dentro. Então eu venho aqui na aba modelo, vou pedir para abrir. E aqui eu venho na área de trabalho, já que eu tenho uma pasta de exercícios aqui, e vou tentar encontrar algum arquivo aqui. Não, na verdade não tem, né? Aqui não é Sysdeia. Eu quero abrir do Sysdeia. Então vamos lá. Pronto. Vou abrir esse arquivo que é usado muito em sala de aula. Tá aí, ó. Eu estou dentro do Sysdat, ó, mas acessando agora um arquivo do Sysdeia. Eu posso vir aqui mandar calcular. Eu tenho aqui os modelos, né? Tenho aqui a equação. Ou seja, eu tenho todas as ferramentas do Sysdeia dentro do Sysdat. Muito bem. Agora que eu fiz a minha modelagem de dados, voltei aqui e vamos supor que eu queira gerar esse laudo de avaliação. Eu posso vir aqui em banco de dados, visualizar o laudo. Esse laudo é no formato da própria Caixa Econômica. É o laudo ainda no formato antigo. Mas o que me interessa mesmo aqui muitas vezes é vir aqui em laudos de avaliação e gerar um laudo na modalidade completo. Vou salvar isso em documentos, vou dar um nome aqui do laudo e salvo. Ao salvar esse arquivo, ele gera o formato do laudo da modalidade completo. E nessa versão ainda vamos incluir todo o roteiro do Sysdeia que a gente já conhece e já demonstrou no vídeo sobre o Sysdeia. Bom, então tá aí, é um software bem flexível. Eu posso inclusive vir aqui e pedir para geocodificar ou para poder visualizar no Google Maps. Então eu tenho acesso à informação. Então esse é o imóvel que eu estava ali naquele momento editando, ou seja, esse é o imóvel que eu estava vou lá em tabelas, editar. Então esse é o imóvel nessas coordenadas aqui, que foi aqui exibido no Google. Muito bem, é isso aí o Sysdat. Essa versão beta, em pouco tempo, acredito, no mais tardar umas 3 semanas, vai estar disponível para os nossos usuários.